Pessoal, hoje a gente está aqui, na verdade eu tenho a honra e o prazer de receber o meu amigo Fernando Moraes. Ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, é um cara já muito experiente. Posso falar rodado, Fernando? Pode, É um cara já muito rodado na área. Eu tive o privilégio de receber ele aqui no escritório para a gente falar da carreira dele, da profissão, de alavancagem de negócios. E o Fernando vai contar um pouquinho para a gente como é que foi a trajetória dele no coaching, quando ele chegou aqui, quais eram as perspectivas dele, por que ele procurou o serviço, e a gente vai fazer essa interação aqui. Então fique com a gente, porque agora ele vai se apresentar, vai falar um pouco para vocês de quem que é o Luiz, como que é a atuação dele hoje como personal. Manda bala aí, Luiz. Bom, primeiramente, boa tarde a todos aí. Dri, prazer estar aqui contigo. Grande pessoa. Eu que agradeço. Demais. Profissional, gente, o moleque vai longe. Espero que esse moleque ainda vai estar Valeu. supra-sumo, espera. Pico da Concagua é pouco para ele. Valeu, obrigado, Luiz. Bom, você já deu alguma linha da minha pessoa. Vou falar rapidamente um pouco sobre minha trajetória, desde quando eu estou na área, né? Isso aí começou com uma brincadeira, na verdade. Eu sempre gostei de dançar, desde a minha infância mesmo, desde quando era criança. Eu lembro isso é marcante para mim, eu tenho uma memória fantástica. Tinha 7 anos, estava na primeira série. E teve um concursozinho de dança na escola da qual eu estudava. E eu participei. E eu dancei uma música na época que era do Village People. Muito legalzinha. E eu ganhei um fusquinha de plástico. Meu primeiro concurso era o prêmio para quem ganhasse. E eu ganhei isso. E até então mesmo, sem conhecer, eu sempre gostei de dançar. Assim, todos os anos, todas as academias de Rio Preto se reúnem para fazer espetáculos final de ano. Seja de balé, seja de aula de ginástica aeróbica, que tinha muito isso lá na época, que era o auge, né? E danças também. Danças de salão, assim como danças contemporâneas, tipo dança de rua, jazz, e esses processos, dança de balé e etc e tal. E ela falou, moça, você não gostaria de trabalhar com a gente? Eu falei, olha, nem sei como faz isso, eu sou metalúrgico. E dentre isso, esse Silvio começou a me preparar. Me preparar. E aí eu comecei a dançar. Comecei a aprender a como dar aula de dança naquele período. Como trabalhar com ritmos, contagem, tempos, como montar a coreografia, como era o corpo da coreografia, início, meio e fim, processo pedagógico a ser utilizado. Mas ainda não tinha a parte acadêmica ainda, né? Mas tem que ter alguma coisa a mais sobre isso. Ótimo, pois bem, comecei a estudar e comecei a dançar. E um certo dia eu vi o pessoal dando aula de ginástica, minha prima já era uma frequentadora de ginástica, um ano depois, isso foi em 91, em 92 fui na academia que ela treinava e conheci os 2 irmãos gêmeos, chamados Léo e Lair Mansur, que inclusive participaram das Olimpíadas de 92. Como judocas, muito bem, a família muito conceituada lá da minha região. A gente precisa de um professor de ginástica, mas eu sou professor de dança, cara. Olha, eu falava que era professor, sendo que o certo é usar a palavra era instrutor, né? Mas eu vi o tanto de falta de conhecimento. Dentre isso, ele falou, não, mas isso aí a gente faz uns cursos e você aprende. Comecei a trabalhar com eles, aí conheci o Rídio Duarte, que é um big de um professor de ginástica, hoje atua aqui em São Paulo, muito bem, por sinal. Falou, vou te ensinar a dar aula de ginástica. Aí fui aprendendo aula de step, aula de localizada, aula de alongamento, e a coisa foi crescendo. E aí eu comecei a vir para São Paulo. Inclusive, meu primeiro curso profissionalizante dessa área de ginástica foi com a Cida Conte. Show. De step, do qual eu te contei aquela história, que ela começou a me chamar de mané. Cheguei no curso todo pomposo. Sou cara. Tem alguém que nunca fez aquilo? Cabeça baixa, ele respondeu, não. Todo mundo aqui já fala de step? Caí do step. Mas, como a gente costuma dizer nas rodas aí, né? Ariano é todo orgulhoso. Não baixa a bola nem a pau, não baixa a cabeça. Não, vai até o final. Sei que no final do curso, foi o dia todo,
Ela até depois brincou, falou, desculpa da brincadeira. Eu falei, imagina. Ela falou, mas eu gostaria de usar isso aqui como um exemplo. Ele não se deixou baixar a cabeça, mesmo não sabendo. É bom e é ruim, tem os dois lados. Porque você tem a humildade de reconhecer que não sabe, por outro lado você tem o orgulho de falar, eu vou passar desse negócio. Mas foi muito legal. Vou conseguir. Falei, vou passar desse negócio. Porque de todas as modalidades que eu fui desenvolvendo, fui aprendendo, foi a modalidade mais complexa que eu até hoje aprendi para ministrar em sala de ginástica, foi a Wild Step. Porque ela tem toda uma complexidade. A maioria das pessoas que vem de fora para assistir o Wild Step, a primeira coisa que ela diz, eu vou cair desse caixote. Se eu não me engano, foi a Cida, né? Não, o lançador de step Cida, aqui no Brasil, foi a precursora foi a Cida, é a Cida Conte. Tanto é que o step de início, quando veio para o Brasil, era uma caixa de madeira revestida com borracha de pneu. Aí depois que ela trouxe o chamado body step, que era um step americano colorido, que ele consistia de ter uma plataforma roxa com as bases verdes, que você colocava ele mais alto ou mais baixo, com 2 estágios. Olha aí, pessoal, para quem não sabe, o Luiz tá contando a história aqui do step. Gente, eu fiz parte disso, gente. Gente, depois a Cida vai estar vendo esse vídeo. Não, ela vai lembrar. Porque ela fala assim, ó, São José do Rio Preto, aquática, ela vai falar, eu lembro desse menino, eu lembro desse rapazinho aí. Legal. Hoje, as pessoas não têm interesse mais. Não tem os verdadeiros, né? A galera da antiga, né? Não. Hoje a molecada mal se forma, já quer ter salários homéricos, mas não tem conhecimento. Sim. Aí, não, mas eu acabei de informar. Legal, mas a formação só isso, é uma etapa. Aí aquela pergunta que tem no coach. Então, como você quer estar daqui a 10 anos? Eu quero estar assim. Mas qual que é a tua trajetória até você chegar a 10 anos? Quais são os obstáculos que você vai ter? Não sei. Você já pensou nisso? Não. Então comece a pensar, porque você vai ter. É porque a gente está falando de uma trajetória aqui, no caso da sua experiência, de 25 anos. É um tempinho. Então, e nesse período... Tem cara que de repente está vendo esse vídeo que ele, pode ser que ele não tenha nem 25 anos de idade daqui a pouco. Perfeito. Né? A gente está falando de 25 anos de profissão, de um cara que se dedica para paixão que é... Gosto. E assim, é uma paixão... É simples. Não existe sucesso sem entrega, sem sacrifício, fato. Se o que você está seguindo não te prazeriza, não te toca, não te arrepia, não te causa aquele frio, muda. Sim. Não é esse o teu caminho. Acabou. Mesmo porque hoje a gente encontra bastante pessoas falando mal da profissão. Sim, denegrindo a imagem absurdamente. Mas de repente ela não tem esse histórico. Não teve uma vivência. Não teve uma vivência de ter começado lá atrás e falar, puxa, é isso que eu gosto de fazer. Mas o problema não está na profissão. Não. Está em como a gente enxerga ela, como a gente encara ela. Está na sua conduta. Está na sua conduta de falar, eu entendo que isso aqui é a minha... É a minha vida, é a minha vida, né? Assim, é o que eu tenho de propósito. É o meu conceito, é o meu propósito de vida. Propósito de vida. Que é levar o bem-estar, né? Para as pessoas, proporcionar momentos assim, lúdicos. Que nem... Cara, lúdicos, alegres, descontrair. Vou dar aula de Match Pilates, vou dar uma aula de jump, vou dar uma aula de estileto. Então, prazer. Se você não se enquadra nesse prazer daquilo que você está fazendo, procura outra coisa. É preciso saber ouvir. Sim, fundamental. Entender o cliente, porque é a partir daí que os teus resultados financeiros começam a acontecer. Eu conheço a história de um rapaz chamado Adriano Legari, que sempre foi de ouvir muito. Eu conheço esse rapaz. Sei a historinha dele. E ele me remete a essa mesma ideia. Luiz, conta pra gente um pouco como é que foi o momento onde você decidiu, falou, pô, eu vou lá porque eu preciso... Como é que foi o momento onde você decidiu que participaria do processo aqui de coaching de carreira? Vamos lá. Você me ajudou a relembrar inúmeras ferramentas minha do passado e me desenvolveu várias outras das quais nem eu sabia que eu tinha. Legal. Inúmeras. Uma delas, a gente até brincou aqui sobre a situação de divulgação de nome, mas da forma de divulgação. O processo de ir além. E você é um exemplo disso. Né? Você, vou mexer, vou aprender. Então,
você percebe que o ser humano, em grande parte das vezes, ele é osmótico, ele é acomodado. Não quero. E você deixa de se valorizar e ter até resultados de ganho por conta dessa comodidade. E você veio despertar isso em mim, muito fortemente. Tanto é que no nosso processo, nos nossos 10 módulos que nós tivemos aqui, eu lembro que eu falei para você de 3 projetos que eu tinha. Desses 3 projetos, começou o ano, 2 já estão acontecendo e o terceiro tá para estourar. Legal. Né? Parabéns. Graças a quem? Ao seu trabalho. Lógico que não. Que ajudou a desenvolver. Graças a você. Que fez o processo de retomada, de acreditar, de desenvolver. De falar, precisa ser assim. Você não pode deixar alguns valores ser deixados de lado. Não pode deixar a história se apagar. Não pode. Mas você tem uma história tão legal. Eu vou deixar. Não pode. E aí aparecem pessoas do seu calibre, com início de trabalho primoroso. Sempre temos a aprender. Sempre. Isso aí é uma coisa que nunca vai pautar. Eu já tive a infelicidade de ver amigos e colegas, que eu distingo muito bem isso, amigos e colegas, trabalhando no mesmo espaço que eu, a empresa falar assim, vamos ter um curso de treinamento de pilates esse fim de semana. Mas com quem vai ser? Com fulano. Mas de novo? Você vai? Eu vou. Mas eu vou. Mas eu... Sempre temos a oportunidade. Ok? Acredite, se for 10 situações, vai ter meia situação que você vai falar, isso é legal, dá para fazer um monte de coisas. Por conta da nossa área ser muito abrangente. Então eu falo para todo mundo que sempre a gente tem que dar a oportunidade de falar o sim. Porque é só a partir daí que você realmente vai lá, vai conhecer, vai experimentar. Por isso que eu sempre falo que o grande segredo são as pessoas, né? Do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, a gente sempre vai precisar das outras pessoas. Sabe a história antiga do círculo redondo? Dá a volta. Ele vai dar volta, ele volta ali. Tem a necessidade, a gente tropeça, cai, erra, comete muitos erros. Às vezes a gente é vítima, na maioria das vezes a gente é o vilão. E isso acontece com todos os seres. Isso aí é indiscutível em qualquer cadeia, né? Mas a partir do momento que você começa a olhar esses detalhes, eu trabalho com prestação de serviço, eu trabalho com atender pessoas. Quais são as necessidades dela? Ela é a pessoa que ela gosta? Não, ela gosta disso. Então tem que ponderar. Comportamento é uma das áreas que a nossa profissão hoje deveria ensinar. Deveria ter uma grade extra ali, curricular ali, para poder colocar isso. E você fala com gestão de pessoas. Uma coisa que não tem. Por quê? Você vai aprender sobre fisiologia, sobre anatomia, sobre motricidade humana, sobre cinésio. Legal, que é o nosso alicerce. Perfeito, ótimo. Legal. Como você vai passar isso? Tem o processo pedagógico? Legal. Mas a pessoa como um todo. Como você vai... Você vai ser tecnicista com ela o tempo todo? Se ela é uma pessoa popular, de rua, você não pode ser técnico. Ela vai ficar com o saco cheio. Se ele é um médico, importante, você tem que ter um linguajar correto. Se ela é uma pessoa de pouca conversa, é uma pessoa que não quer ouvir muito. Então, sabendo esses comportamentos, isso se aprende aonde? Com coaching. Hoje é um trabalho que você desenvolve. Legal. Qual que é a sua avaliação do ponto de vista quando você entrou e para onde você está hoje? Se você pudesse deixar uma mensagem final assim, olha, o Luiz Fernando era assim, hoje eu me sinto assim. Como é que você descreveria essa sensação? Eu sempre quero mais. Uma coisa que eu nasci, isso eu tenho certeza, eu nasci para ministrar aulas, para atender pessoas, para entreter pessoas, para treinar pessoas. Eu nasci para isso. Legal. Né? A dica que eu dou para essa molecada de hoje, inclusive até para o meu filho, que ele está se tornando, ele vai logo ele é mais um no mercado aí. Daqui a um ano e meio ele se forma. Invistam em gestão de pessoas, em administração. Pensem nisso, porque vocês já estão no processo técnico. Vocês já estão. Comportamento
nem sempre a gente vai ter a oportunidade de voltar para trás para resolver alguma coisa. Aprendam antes de errar. Se alguém te estender a mão para te ensinar, aprende. Não perca. Humildade, não faz vista grossa. Não sei isso. Me ensina. É bom aprender. Humildade sempre. E sucesso para todos. E todos sempre. Inclusive, o nosso slogan aqui é que a gente pode ser profissionais que vamos muito além da técnica. Muito além. Da técnica. Porque técnica se desenvolve. Técnica a gente aprende na faculdade, é importante depois participar dos cursos de extensão, cursos de pós-graduação. Só que aí estaciona. Ok, mas não é só isso. Não. Se você pensar só nisso, às vezes você tem um bom serviço, você é muito bom tecnicamente, mas se você não desenvolver a capacidade de lidar com pessoas, de fazer o processo de gestão da tua carreira, da tua vida profissional, da tua vida, enfim, financeira, de gestão do tempo, toda essa questão, ter oportunidade de conhecer pessoas novas. Olha um exemplo. Ter situações onde a gente pode conhecer, dizer sim para as pessoas, ir lá, querer saber, se disponibilizar, ter humildade de aprender, né? Aprender sempre. A palavra humildade, Rodri, é a palavra de ordem. De qualquer forma, obrigado pela sua humildade de estar aqui. Eu que agradeço, de mandar essa mensagem para a turma aqui. Seria um prazer. Detalhe, café com personal com Drix. Café com personal. O próximo pode ser você, aqui. Quem sabe um dia não pode ser você que está assistindo esse vídeo aqui. Essa é a ideia principal. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, querido. Obrigado. Sucesso para nós sempre. Sucesso, galera. Valeu, galera. Parabéns tchau. a todos. Tchau, tchau.